Bem, pessoal, aqui é o seguinte, a gente vai construir a propagação das ondas eletromagnéticas no vácuo. Ou seja, um exemplo clássico disso, que a gente conhece bem, é a luz. E as ondas eletromagnéticas, no caso a luz é apenas uma faixa de frequência, a luz visível, ela está aí na faixa de os comprimentos de onda do vermelho ao violeta, está numa faixa média de 700 nanômetros a 400 nanômetros. Tendo em vista que quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Bom, e como a gente constrói essa simulação? Aqui é como se fosse um campo em azul, um campo elétrico se propagando na direção X, perpendicular a um campo magnético aqui em vermelho. Então, como construir essa simulação? Vocês estão verificando aqui que eu usei funções cosseno, mas pode ser também usado função seno. Bom, para a gente fazer isso aqui, eu vou criar uma outra. Eu vou criar 3 controles deslizantes. Um para a amplitude da onda. A gente não vai fazer em escala do tipo a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo ou 300.000 quilômetros por segundo. A gente não vai fazer em escala especificamente, vai reduzir uma espécie de normalização. Eu vou usar um tempo. Eu poderia ser de 0, por exemplo, a 4π. Esse tempo para simular realmente mais entre as 3 dimensões mais uma dimensão seria o tempo, tendo em vista que a função uma função de onda, por exemplo, ela é função da posição espacial e função do tempo. Mas aqui eu só vou usar, por exemplo, de menos 4π a 4π, que seria 8π, de 0 a 8π. Esse menos é só para a gente distribuir o lado negativo e positivo dos eixos. Bom, basicamente, vou construir também um controle deslizante para o comprimento de onda lambda. Então está aqui, onde esse comprimento de onda vai de 0. Então está aqui 0.0001 a 5. E deixa eu ver aqui como foi que eu fiz o outro. Não, só tem isso mesmo. Não vou mexer com a fase, não. É possível também colocar uma fase para defasar um campo de outro, mas isso é interessante quando eu trabalhar a polarização. Bom, como são construídos no espaço, eu vou apenas abrir o ambiente 3 dimensões. Vou retirar esses pontos para não entupir tanto a nossa visualização, ou seja, tirar os números e tirar os marcadores. Tirar os números e os marcadores. E aí ele fica com essa carinha. Opa. Aqui. Opa. Será que eu não tirei do Z? Eixo Z, não saiu os números. Pronto. Agora todo mundo saiu. O eixo X vermelho, o Y verde. E simplesmente vou criar aqui uma curva. Então, veja só como é que funciona. Antes de qualquer coisa, eu vou... Uma curva paramétrica, ela tem essa seguinte sintaxe. Existe a expressão para o eixo x, y e z. A variável, o valor inicial e final, e poderia ainda ter um incremento. Em geral, quando a gente dá esses valores inicial e final, quando eles são reais, ele já entende que o incremento é da ordem de 0.01, por exemplo.
A expressão, basicamente, que a gente vai fazer é utilizar uma variável u, ou x não é interessante porque ele já usa x aqui. Então usa qualquer outra letra minúscula, I, K, J, enfim, U, V, T. 0 para y e essa famosa expressão que eu tenho, por exemplo, o A cosseno, abro parêntese, eu vou usar aquela mesma 2π, 2 vezes π vezes, abro parêntese, vai ser exatamente o U como se fosse o X, dividido pelo lambda. Bom, eu posso deixar esse lambda lá no final, que seria o comprimento de onda, menos C, que seria a velocidade das ondas eletromagnéticas, que aqui eu vou simular como fosse 3, apenas uma normalização aí, cortando 10 a menos o 10 elevado à oitava. E vezes o tempo. Né? Tudo isso dividido por lambda. Eu basta clicar aqui. E aí já temos basicamente, ou seja, essa é a parte do x, o 0 é para y e o a cosseno de 2π vezes u menos 3t sobre lambda seria o z. A variável é u, variando de menos, eu vou colocar aqui 4π até 4π, e já está descrito. Eu vou copiar isso daqui e vai ser utilizado. Isso daqui é como se estivesse representando o campo elétrico. Eu vou colocar em azul. E a mesma coisa eu posso fazer para o campo magnético. De modo que o campo magnético eu vou fazer variar no plano XY. Então, U para X, A cosseno de 2π, U menos 3t, tudo isso sobre lambda. E para o Z eu vou colocar 0. Dou um espaço, aqui a variável U, de menos 4π a 4π. Já se criou aqui o campo. Vou colocar em vermelho. Pronto, basicamente já criamos nossa estrutura, né? Todinha, já está todinha montada. Bom, mas só que assim ele não se propaga, não dá aquela ideia de propagação. A gente precisa, ou seja, quando a gente olha aqui, olha, deixa eu mostrar a janela, ele está se propagando, a gente vai construir esses vetores do mesmo jeito. Se a gente analisar aqui a nossa funçãozinha, aqui eu já usei outra, aqui eu usei o seno, diferente, bem diferente mesmo nessa, usei seno. E usei nessa outra cosseno. Ok? Então tá bem interessante. Ok? Então vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa. Bom, tá aqui. Bom, quando eu animar o tempo, ó, você vai verificar que ele se propaga. Então, se eu pedir para esse tempo entrar em animação, vai existir essa propagação. E o comprimento de onda? Se eu aumentar o comprimento de onda, olha, naturalmente já estou aumentando a distância entre cada crista da onda. Como elas estão em fase, olha, estão em fase aqui. Eu coloquei o A, ou seja, a amplitude, a função é a mesma, só muda o seu plano, ou seja, um está no XZ e outra está no XY. Ok? E como construir aqueles vetores? Bom,
aqueles vetores é uma sequência. E eu simplesmente vou retirar esse valor que existe aqui, ó, A cosseno de 2π, basta copiá-lo, e criar uma sequência. Essa é uma sequência, a expressão tecnicamente é essa, ó. Sequência, expressão. Se eu vou trabalhar com vetor, o vetor ele tem um ponto inicial, ou seja, então a minha expressão vai ser um vetor que tem um ponto inicial e final. Ele começa, no meu caso, no U00, ou seja, 0 para Y e para X, e o ponto final, no caso do campo elétrico, a mesma situação, o 0 e vai até exatamente A cosseno ou pá. Acho que eu fiz uma besteirinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha, exibir 3D. Tá aqui. Bom, só simplesmente tirei a minha tela. A variável. Bom, deixa eu terminar isso aqui direitinho. Ele vai de U0 a cosseno, esse aqui é o valor de Z. Deixa eu fechar esse parêntese. Pronto. E agora, a minha variável U, iniciando em menos 4π, indo até 4π, com incremento, eu vou utilizar o incremento para ficar um pouquinho mais bonitinho, lambda sobre 12, para ficar mais empilhadinho. Ou seja, vai pegar o valor de lambda e dividir por 12 para ficar um espaçamentozinho, ou seja, o incremento. Se eu botasse sobre 6, daria um pouco maior. Então eu já chequei aqui com 12, ele fica bonitinho. Se eu aumentar a amplitude, ó, pronto. Deixa eu exibir agora a minha janela de álgebra, só para a gente verificar. Então temos aí uma sequência, ou seja, uma lista na realidade de vetores. Então a sequência aqui pega um vetor variando de U00 a U0 a cosseno desse argumento, 2π vezes U menos 3t, como se fosse x menos 3t, tudo isso sob lambda, o que daria o kx menos ômega t, bem conhecido lá do estudo de ondas. Bom, agora basta fazer a mesma coisa, eu vou colocar em azul, fazer a mesma coisa para o campo magnético. Então, uma mera cópia. Opa. Só copiar essa lista. End Shift Home, copiei, colei. Bom, só que aqui, dá um clique duplo. Eu vou cancelar isso aqui, vou apagar, copiar aqui, Ctrl V. Só que aqui, ao invés de botar 0 para Y, eu vou colocar a própria função, chegar até o fim e colocar 0 para Z. E agora, só colocar em vermelho, e isso já está praticamente tudo pronto. Bom, e como é que isso anima? Basta pedir para o nosso controle deslizante aqui do tempo animar. E aí, ó, você já tem construído, eu nem preciso disso. Então, tá vendo aí?
se você quiser modificar os parâmetros, ou seja, o comprimento de onda, vamos diminuir o comprimento de onda, aumentar o comprimento de onda. Aqui tem uma variação do tempo oscilando, a gente coloca crescente, sempre crescente. Então, todas as vezes que terminar, ele volta ao início e fica sempre se propagando na direção X. Então, está aqui se propagando na direção X. O X aqui é o eixo vermelho. Se você quiser visualizar os vários planos, as visões de cada um, aqui eu botei para original. Bom, aqui é o plano XZ. Aqui é o plano YZ. Aqui é o plano XY. E aqui é o espaço mesmo natural XYZ. Ok. É isso aí, pessoal. Valeu. Ok.